Entrevista da semana. Nosso convidado de hoje é Roberto Monteiro, delegado da Polícia do Estado de São Paulo. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu, Cury, estar aqui com você novamente no SIMP, falando para o micro e pequeno empresário. Muito obrigado. A manchete do Estadão, segundo estudos da FMI, no dia 14 de fevereiro, indica que 0,6 pontos percentuais do PIB foram perdidos em função de segurança. Dá para analisar um pouquinho isso para a gente? É fato, Cury. Infelizmente, nós temos aqui uma realidade que não é só do Brasil, é da América do Sul. E nós estamos apenas 15% acima da África subsaariana, que é a região mais pobre e também mais violenta do planeta. Então, isso para nós, sul-americanos, é um problema seríssimo. E no Brasil também nós estamos acompanhando, não só aqui em São Paulo, mas também em todos os estados, o aumento da criminalidade e pior, a criminalidade organizada, o crime organizado, que tem tomado ações e tem realizado também alguns fatos que fogem da normalidade. Por isso que eu defendo um trabalho contínuo da polícia, como já ocorre, mas também a mudança da legislação penal e também a mudança da lei de execução penal. Vamos aprofundar um pouco isso. Primeiro vamos falar dessa experiência vivida em várias operações. E vou começar com a mais polêmica, a Cracolândia. Você trabalhou e fez um trabalho diferenciado. Fale um pouquinho a respeito, por favor. Cury, foi um grande desafio que nos foi entregue quando eu assumi a Seccional Centro e comando o Centro Expandido aqui de São Paulo. Esse é um desafio junto de outros também, mas esse é o que mais me impactou. E nós fizemos uma imersão ali naquela realidade da Cracolândia por mais de 2 anos e depois realizamos a Operação Caronte, baseada num trabalho contínuo de inteligência e de investigação. Primeiro nós colocamos ali policiais disfarçados no meio ali da Cracolândia, que estava na ocasião na Praça Júlio Prestes, no entorno da praça e também em ruas próximas, em hotéis, em bares, e nós conseguimos ali gravar imagens dos traficantes em ação. E nós também chegamos à conclusão em 10 inquéritos policiais, que resultaram na prisão de 196 líderes do tráfico e também no cumprimento de 122, melhor dizendo, mandados de prisão e de 81 mandados de busca e apreensão, algum deles coletivos. Chegamos à conclusão que ali existia uma facção criminosa que rendia para ela e ganhava 200 milhões de reais por ano vendendo droga para dependentes químicos depauperados. Na Cracolândia. Depauperados fisicamente e também psicologicamente. Então, eu creio que o grande também feito dessa Operação Caronte foi desmistificar aquilo que era romantizado. Como é romantizado? É porque se pensava que ali eram pequenos traficantes vendendo para dependentes químicos e se ali alimentavam. Não é verdade. É uma facção criminosa que é dona da Cracolândia. Depois que nós fizemos a ação, Cury, ali na Praça Júlio Prestes, houve uma movimentação para a Praça Princesa Isabel. Também outras ações foram feitas ali e depois nós tivemos ações contínuas até o momento em que houve uma mudança de comando no governo do estado. Isso é natural, faz parte, e aí outras ações também estão sendo realizadas. E muitos me perguntam se falta policiamento ostensivo lá. Não, não falta. Inclusive o governo do estado inaugurou uma base de policiamento da Força Tática ali na Rua Vitória, e o policiamento é muito forte na região, mas nós sabemos que esse trabalho é contínuo, não só da polícia militar, mas da polícia civil também, com a investigação, com a inteligência, da Guarda Civil Metropolitana, mas igualmente em paralelo com a Prefeitura de São Paulo, com o Governo do Estado de São Paulo, na parte de assistência social e também de saúde para os dependentes químicos que não são criminosos.
Aqueles que são criminosos devem ir para a cadeia, isso é um fato que nós devemos defender. Claro. Você também fez parte de várias outras operações. Você combateu, por exemplo, motocicletas, venda de peças, etc. Qual foi o tamanho disso? Veja, Cury, boa pergunta. Eu tenho 38 anos de carreira como delegado de polícia, sou classe especial, que é o equivalente a coronel na PM, há 24 anos. Então, na minha carreira foram muitas operações, muitas prisões, uma carreira bem profícua nessa parte de dar segurança à população. Claro. Nos últimos 4 anos, nós fizemos operações relevantes. Ali no quadrilátero das motos, aqueles que estão nos assistindo, que gostam de motocicletas, claro, nós apreendemos ali mais de 1.000 toneladas de motopeças furtadas, roubadas ou mesmo sem origem, receptadas e sem origem. Então foi muito importante para nós reprimirmos o furto e o roubo de motocicleta. Porque na verdade, Cury, quando se furta ou rouba uma motocicleta, o interesse, na maioria das vezes, é vender as suas peças. claro. Claro. E pior, claro, vender para quem tem motocicleta. Claro. Então eu falo que aquele que vai num comércio aí que demonstra ser legal, isso é claro, pela desproporção entre o valor e o preço vendido daquela peça, a pessoa está alimentando o crime. Lógico. Então esse trabalho foi muito impactante. Nós fizemos também uma operação muito forte no Brás Paris, onde muitos microempresários estão lá, pequenos empresários também, justamente combatendo uma organização criminosa que vendia espaço público, em ruas, em ruas ali do Brás Paris, vendiam também energia elétrica através de gato de energia, vendiam a segurança de uma forma em que se assemelha às milícias do Rio de Janeiro, mas é uma organização criminosa que chefiava. Fizemos também um combate duro à pirataria, foram mais de 156 toneladas de pirataria apreendidas em parceria com a Prefeitura de São Paulo e também com a Receita Federal. E de cigarros eletrônicos, por exemplo, os vapes, foram 5 toneladas de cigarros eletrônicos apreendidos sem qualquer, inclusive, controle da Anvisa ou autorização para serem vendidos no Brasil, e faz muito mal para as pessoas, obviamente. A grande indagação é: qual o caminho, qual a solução? O que os outros países do mundo estão fazendo? Porque eles enfrentam drogas do mesmo jeito. Como é que é isso? Você viajou, fez viagens mundo afora. Nos conta um pouquinho aquilo que a gente pode fazer para melhorar o atual quadro. Vamos trazer um exemplo da Europa, que eu estive um pouco mais de um mês na Alemanha, visitando as casas de consumo, onde lá o crack, que é uma mistura da cocaína, aliás, o lixo da cocaína, com amônia e o bicarbonato de sódio. Então, chegou lá na década de 80, como aqui no Brasil também, mas depois de 2018 houve uma epidemia de crack na Alemanha. Eu fui visitar uma casa de consumo. O que é casa de consumo? O governo alemão reprime com muito vigor, com muita força e de forma contínua o tráfico de drogas, Cury. Sim. Mas também abriu essas casas de consumo para que os dependentes que conseguem comprar a droga possam consumir num local seguro, onde há alimentação, onde há o apoio de médicos, de apoio de psicólogos, enfim, todo um grupo de pessoas que tentam salvar essa vida. Então, isso é importante. Agora, trazendo um exemplo aqui para a América do Sul, nós vemos o exemplo de El Salvador. Você abriu o programa dizendo sobre que nós perdemos 0,6% do PIB, nós poderíamos estar crescendo muito mais. Sim. Isso, o micro e o pequeno empresário sabe do que eu estou falando, precisam crescer, precisam girar a roda da economia. Então aqui, nesses países, o que foi colocado é a tolerância zero, principalmente por El Salvador e agora Equador seguindo a mesma linha. E eu defendo, Cury, aqui no Brasil, o mesmo, tolerância zero contra qualquer tipo de crime. E também defendo que lugar de bandido é na cadeia. Por isso que eu falo que as leis penais têm que ser modificadas, elas devem ficar mais rigorosas para que não haja, como hoje, mais de 127 artigos do Código Penal que não dão cadeia, Cury, que a pessoa sai antes do policial da delegacia de polícia. Eu mesmo prendi, você sabe que eu ia pessoalmente nas ações, cheguei a prender a minha equipe também, mais de 15 vezes a mesma pessoa cometendo furtos.
cometendo pequenos delitos contra o patrimônio que impactam não só a população, como também o micro e pequeno empresário. Então, e defendo que a lei da execução penal seja revista, porque nós temos muitas benesses para o bandido, Cury. É a saidinha, é visita íntima, mas em troca não há nada. Porque eu tenho certeza que quem está nos assistindo sabe que quando um marginal sai da cadeia, ele não está regenerado, salvo exceções, óbvio. Mas a maioria deles não está regenerado. Sai com diploma de PhD, de mestrado, doutorado em bandidagem. Então nós temos que rever isso urgentemente. Sabe por quê? Porque impacta a população, por isso é claro. Hoje o desejo da população aqui de São Paulo é a segurança pública e impacta também a economia, o micro, o pequeno, o grande empresário, enfim, impacta o Brasil. Sem gerar riquezas, não temos distribuição de riquezas e o ciclo vicioso continua no Brasil e também na América do Sul. Existe uma sensação nas pessoas, da sociedade, de desamparo, de preocupação em relação à segurança, de uma forma geral. Como é que os outros países do mundo estão resolvendo esse problema, que deve ser igual lá, tal qual aqui? Sim, eu creio que é uma diferença muito grande quando nós também olhamos os Estados Unidos, a polícia forte, lei muito dura, quem acompanha o noticiário sabe, até os filmes americanos mostram isso, né? A lei é muito dura, mas também temos alguns estados americanos onde há uma tolerância com furtos. Isso especialmente na Califórnia, estado democrata, que é uma esquerda light lá dos Estados Unidos. Então há uma tolerância, até $900, por exemplo, com furto. Os Estados Unidos estão vivendo também uma situação grave em relação ao consumo de drogas e também à prática de crimes contra o patrimônio. A Europa combate muito fortemente o tráfico de drogas, mas também tem um olhar social para aquele que é o dependente químico, porque sem o dependente não há o consumo de droga, é uma coisa que se autoalimenta. E aqui na América do Sul nós temos um problema seríssimo, porque a pobreza também fomenta a criminalidade e a criminalidade fomenta a pobreza, porque não há o crescimento empresarial e também da economia. 30 segundos para a sua mensagem final. Mensagem final é que as pessoas não percam a esperança, aqueles que estão nos assistindo. Importante é saber que a polícia trabalha muito, o governo de São Paulo, a prefeitura de São Paulo, nós aqui no estado como um todo, a Justiça, o Ministério Público, mas precisamos de mudança. Tolerância zero contra o crime e o lugar de bandido, você já sabe, é na cadeia. Roberto Monteiro, nós queremos agradecer a sua participação, dizer que você estará dando orientação no nosso site sobre dicas e como evitar que você seja prejudicado, ludibriado, roubado, etc., com os seus 38 anos. Exatamente, inclusive os crimes digitais, não falamos aqui, mas é importante que no site o pequeno e também o microempresário acompanhem as dicas, porque os crimes digitais hoje em dia estão aí a toda, então precisa ter cuidado. É verdade, obrigado pela participação. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!